Olá, graça e paz a todos, amém? Então, nós vamos reiniciar aqui as aulas, porque o vídeo foi cortado de repente devido à falta de espaço. Atingiu o limite, então nós vamos dar continuidade. Nós paramos falando sobre, Sansão, nos casos de suicídio. Então, o caso de Sansão, ele caiu nos braços de uma prostituta chamada Dalila, em Juízes 14, verso 3 e 16, verso 11. Traído por ela, foi levado ao cárcere. Numa festa aos judeus de Dagon, foi apresentado como troféu e fez o templo desmoronar sobre ele e seus inimigos. Há quem cite que o caso de Sansão, em Juízes capítulo 16, verso 30, como exemplo de suicídio aprovado por Deus. Quem pensa assim desconhece toda a história de Sansão e sua teocrática. Há casos em que uma pessoa morre sacrificando-se por outra ou por outras. Um bobeiro entra no fogo e salva várias pessoas, mas ele morre. Um soldado lança-se sobre uma granada, impedindo que muitos companheiros pereçam. Isso não é suicídio, é sacrifício. Você pode ver o caso da rainha Esther em Efésios capítulo 4, verso 11 a 15. Sugestão de uma esposa sem fé. A mulher de Jó sugeriu diante de seu sofrimento que ele amaldiçoasse Deus e morresse, ou se suicidasse. Ele, porém, não aceitou tal ideia e, de modo resignado, confiou integralmente no Senhor. O posicionamento cristão, né? O posicionamento cristão, a vida é sagrada e somente Deus pode dar e tirar a vida. Esse é o posicionamento cristão. Somente Deus pode dar e tirar a vida, pois a mesma é sagrada. Então, Moisés pediu a Deus que tirasse a sua vida. Números capítulo 11, verso 15. O profeta Elias também fez o mesmo pedido, em 1 Reis, capítulo 19, verso 4. E da mesma forma, o profeta Jonas. Deus não atendeu a nenhum desses pedidos. Isso mostra que a vida pertence a Deus e não a nós mesmos. Deus sabe a hora em que a vida humana deve cessar, e Ele é soberano de toda a existência. As Sagradas Escrituras condenam o suicídio pelos seguintes motivos: é assassinato de um ser feito à imagem de Deus. Você vai ver em Gênesis capítulo 1, verso 17, em Êxodo capítulo 20, verso 13, e em João capítulo 10, verso 10. Devemos amar a nós mesmos, Mateus capítulo 22, verso 39, e Efésios capítulo 5, verso 29. É falta de confiança no Deus, visto que Ele pode nos ajudar. Em Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Devemos lançar as nossas ansiedades sobre o Senhor e não a morte. 1 João capítulo 1, verso 7 e 1. E 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. O ser humano deve respeitar seu corpo como propriedade de Deus. Por isso, não compete ao homem tirar sua vida. Ao contrário, tudo ele deverá fazer para protegê-la. Esperamos que esses subsídios contribuam para uma reflexão mais aprofundada dos assuntos estudados, na busca de respostas mais consistentes em relação aos problemas éticos que são verdadeiros desafios à Igreja do Senhor, principalmente no início de um novo milênio, quando os mais diversos e inusitados questionamentos inquietam os servos de Deus. Então vamos falar agora sobre o cristão e as finanças. O dinheiro pode ser bênção ou maldição, dependendo do uso que dele fazemos. Se o fizermos de um modo judicioso e para a glória de Deus e expansão do seu reino, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor.
que possamos utilizar nossos recursos financeiros de modo honesto, com verdadeiros mordomos de nosso Senhor Jesus Cristo. Saiba-se que a avareza é uma forma de idolatria. Você vai ver em Colossenses capítulo 3, verso 5. Bom, tudo que somos e temos vem de Deus. Somos seus filhos. Todas as pessoas pertencem a Deus por direito de criação. Em Salmos capítulo 24, verso 1, você pode ler sobre isso. Nós cristãos temos algo a mais, pois somos filhos de Deus por criação, mas também por redenção e ainda por direito de, através da nossa fé em Jesus, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, verso 12. Deus nos dá todas as coisas, né? Somos seus filhos. Todas as pessoas pertencem a Deus, né? Ele nos dá todas as coisas na condição de filhos. Deus nos concede todas as bênçãos espirituais que necessitamos, né? Espirituais. Você vai ler ali em Efésios, capítulo 1, verso 3, em Filipenses, capítulo 4, verso 19, e em Tiago, capítulo 1, verso 17, fala sobre isso. E também nos confere as bênçãos materiais. No Pai Nosso, nós lemos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Em Mateus, capítulo 6, verso 11. Nos Salmos está escrito: quem enche a tua boca de bens, de sorte a tua mocidade se renova como a águia. Salmos, capítulo 103, verso 5. Os não crentes têm as coisas por permissão de Deus, sejam ricos ou pobres. Nós, seus filhos, temos as coisas, incluindo o dinheiro, como dádivas de sua mão. Tá? Davi tinha essa visão quando disse: porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. 1 Crônicas 29, 14. Né? Agora vamos falar como devemos ganhar o nosso dinheiro. Com trabalho honesto. A ética bíblica nos orienta que devemos trabalhar com afinco para fazermos jus ao que recebemos. Desde o Gênesis, vemos que o homem deve empregar esforço para obter os bens que necessita. Disse Deus: no suor do teu rosto comerás teu pão. Gênesis capítulo 3, verso 19, parte A. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Daí, o preguiçoso que recebe salário está usando de má fé, roubando e insultando os que trabalham, fugindo de práticas ilícitas. O cristão não deve recorrer a meios ou práticas ilícitas para ganhar dinheiro, como o jogo, o bingo, a rifa, loterias e outras formas fáceis de buscar riquezas. Em Provérbios lemos: o homem fiel abundará em bênçãos, né? Mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Provérbios capítulo 28, verso 20. O cristão também deve frequentar casas de jogos, né? Não deve frequentar casas de jogos como cassinos e assemelhados. Esses ambientes estão sempre associados a outros tipos de práticas desonestas, como prostituição e drogas. Fugindo da avareza. A avareza é o amor ao dinheiro. É uma escravidão ao vil metal, diz a Bíblia.
porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Vocês veem que não é o dinheiro que é o raiz de todo mal. O raiz de todo mal é a avareza, que é o amor ao dinheiro, tá bom? Nessa cobiça, alguns desviaram a sua fé, né? Desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9 e 10. Então, o que é a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, tá bom? Então, Abraão era homem muito rico, né? Jó era riquíssimo, né? Deus não condena a riqueza em si, mas a ambição, a cobiça, a exploração, tá bom? Só um minuto.